Boa noite, rede. Vamos fazer mais uma tentativa aqui de live, quinta, sobre carreira, empreendedorismo e consumo responsável com as meninas da Choice que participaram aqui. Uma participou da mentoria de carreira e a outra é uma parceira que acabei descobrindo aqui pelo Instagram, uma advogada especialista em greenwashing. Então tem bastante coisa para a gente falar. A Jane chegou. Vamos ver se a gente consegue agora fazer a live. Então vamos começar com a Jane. Ela vai contar um pouquinho para vocês como são na mentoria de carreira. Bom, quem não me conhece, eu sou a Dani Delfini, eu faço conteúdo aqui no Instagram desde 2016, falando de sustentabilidade, para traduzir o que é sustentabilidade no nosso linguajar coloquial, no nosso entendimento de não especialistas. E desde o ano passado eu criei duas mentorias, né? Uma mentoria de carreira, que já está na 7ª turma, e a Jeane participou de uma dessas turmas. Ela vem de uma trajetória longa aí de empresas, né? Depois ela empreendeu. E agora a gente está... eu estou apoiando um projeto que tem muita conexão com o Sustenta o Quê? Que é a Choice Sustentável, que é a criação de indicadores de sustentabilidade para a gente poder falar que a empresa é sustentável, né? E a Jane vai, então, explicar um pouquinho da trajetória dela. Bem-vinda, querida, Olá, novamente. tudo bom, Dani? Vamos lá, agora acho que a gente consegue, né, Dani? Então, Exato. meu nome é Jeane, eu sou de Porto Alegre. A minha formação, eu venho da área de administração de empresas, tenho formação em administração, MBA em gerenciamento de projetos. A minha experiência vem muito da área de comércio exterior. Eu trabalhei bastante tempo com assessoria para indústrias de vários setores em importação, exportação, em projetos logísticos internacionais. Comecei trabalhando em Florianópolis, né, que é onde eu me formei lá. E depois de um tempo trabalhando numa empresa em Florianópolis, decidi ir para São Paulo. Que eu queria trabalhar numa indústria grande, dentro de uma indústria mesmo. E acabei de trabalhar na ABB em São Paulo. Mas eu vi que, enfim, com todos os desafios que tem uma grande empresa, né, eu vi que não era muito o que eu queria, trabalhar dentro de uma grande indústria. Por mais que eu tenha um aprendizado enorme que eu tive nessa empresa, em todas que eu trabalhei antes, eu vi que não era muito que eu tinha que buscar o que realmente fazia sentido para a minha vida, com os meus valores. E a partir daí eu comecei a estudar mais sobre sustentabilidade. Isso sempre permeou minha vida de uma forma não profissional, mas no meu dia a dia. Sempre tive essa preocupação, sempre tive buscando mais informações sobre produtos, sobre, enfim, como eu podia contribuir, né, para o meio ambiente, para o social, enfim. Mas eu senti que isso devia fazer parte também do meu profissional. Mas não sabia muito bem como, né, encaixar as minhas experiências com essa parte da sustentabilidade. Em 2017, eu fui morar em Portugal. Casei, fui morar em Portugal e lá eu decidi que eu ia começar mesmo a me dedicar para isso, achar uma forma de eu conectar, né, as minhas experiências com esses novos desafios dentro da sustentabilidade, né? E eu comecei a desenvolver, fui primeiro trabalhar numa empresa de cosmética orgânica, que era uma empresa bem conceituada em Portugal, até para entender mais assim onde eu me encaixaria, né, o que fazia sentido para mim. Mas daí veio pandemia, né, e eu decidi me dedicar para um projeto que eu já vinha pensando, mas não tinha tido coragem ainda de focar nele, né? E quando veio a pandemia, acabou que não renovaram o meu contrato nessa empresa lá em Portugal e eu decidi focar no projeto. Comecei, que era muito a ver com a sustentabilidade no sentido de consumo consciente, né? Principalmente quando eu fui para Portugal, eu senti muito a diferença cultural, assim, de a gente
de como eles lidam com o lixo lá, de como o consumo não é tão estimulado quanto aqui no Brasil. Acho que a gente tem muita cultura americana, né, de consumo. A Europa ela é diferente nesse sentido, as pessoas não têm esse estímulo o tempo inteiro de compras. Então eu me senti assim mais. Falei, não, calma, as coisas são diferentes, né? A gente não precisa de tanta coisa para viver como aqui no Brasil eu sentia que eu precisava. E lá eu tive um pouco esse impacto de cultura mesmo diferente, assim. E me fez repensar muita coisa e por isso que eu fui muito comecei a pensar nesse projeto no lado de consumo consciente e de como é que eu podia, de alguma forma, ajudar a conectar consumidores com informações, né, sobre empresas que fossem realmente relevantes. E só que, enfim, é um tema super complexo, difícil de ser trabalhado. Assim, eu estava sozinha nesse projeto. Participei lá em Portugal até de uma aceleração, né, para me ajudar na ideia, a desenvolver modelo de negócios, mas eu vi que sozinha é muito difícil, né? Empreender sozinha não é fácil, principalmente um tema tão transversal, assim, tão complexo quanto é a sustentabilidade, né? E eu senti que não era ainda o momento de eu seguir. Vim passar férias no Brasil em dezembro do ano passado e veio mais uma onda de pandemia, não conseguia voltar para Portugal. E eu fiquei, bom, né? O que eu faço? Enfim, não sabia quando é que eu consegui voltar. E daí conectei com a Dani, né? Eu falei, não, eu preciso dar um jeito, não sei se eu continuo com esse projeto, se eu vou, né, vou tentar me encaixar em alguma empresa que tenha a ver com o que eu estou buscando de verdade, com o meu objetivo, né, profissional. Se eu vou para o mercado de trabalho, se eu continuo com o projeto, o que eu faço? Daí encontrei, já conheci o trabalho da Dani, na verdade, né? Já vou conectar a Dani aqui com a mentoria. Isso, faz isso. E daí, enfim, eu já conheci o trabalho da Dani, já sabia do que ela falava, o conhecimento que ela tinha nessa área de sustentabilidade e vi que ela estava com esse programa de mentoria, né, para carreiras nessa área. E eu falei, bom, essa é uma oportunidade de eu entender melhor esse mercado e ver como é que é a minha experiência, né, o que é a minha trajetória profissional, como é que eu consigo me encaixar de alguma forma, né, ou, enfim, para saber para que lado que eu seguia. Não tinha que definir alguma coisa e eu senti que isso poderia me ajudar, né, com a experiência que a Dani tinha. E foi isso que eu fiz. Daí conversei contigo até, né, Dani, porque eu não sabia se eu ia voltar a Portugal, se eu ficava aqui, enfim, se ela podia me ajudar também um pouco no mercado europeu, como é que funcionava. E acaba que tem muitas coisas similares, algumas não, e decidi fazer a mentoria. E foi muito bom para mim. Eu acho que me abriu muito a cabeça, assim, de possibilidades mesmo, né? Eu acho que a gente fica inseguro, assim, a gente acha que sustentabilidade é só uma coisa, né? Tu tem que ter né, uma experiência só, um tipo de conhecimento, mas na verdade é um tema complexo que envolve muitas áreas, né? Então, todo a mentoria ela é baseada também muito, né, nessa visão de mercado, que a Dani traz isso de forma bem clara, e toda a troca que tem, né, durante as aulas, junto com a Cris também, que também tem experiência em RH, nessa parte mais empresarial, startups, até a Cris tem, né, Dani? E então acho que isso conectou muito com o que eu precisava e aproveitei todas antes das aulas, depois elas ficavam disponíveis ali para trocar uma ideia, para tirar dúvidas. Já aproveitei, falei do projeto para ver o que elas achavam, né? E foi daí que a gente, enfim, surgiram as conexões e que eu consegui depois conectei com a Letícia, já era parceira da Dani, né? E consegui parcerias para tocar o projeto de uma outra forma, claro que a gente daí criou outras, juntou ali experiências, né, e ideias e transformou o que era o projeto anterior agora em Choice, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Só falando rapidamente, né? Então, a mentoria ela tem 6 encontros, são 2 encontros voltados para você mesmo, né? Para você parar, olhar para você mesmo e fazer um mapa assim das suas habilidades, dos seus pontos fortes, do que você gosta, enfim, para você se reconhecer e fazer esse desenho da trajetória. E outros 2 encontros com esse foco no mercado, né? Para quem quer trabalhar com sustentabilidade, quaisquer que sejam os temas, né? E tem agora no programa tem mais 2 encontros que são especificamente, né, exclusivamente para networking. Você chegou a participar desses encontros do Papo Carreira? Não, não lembro. Teve um, sim, com como é que é o nome dela agora? A Miriam, talvez. Utopiara. Com a Ah, Utopiara, com a Renata. com a Renata, da Que é Utopiara, sim. empreendedora Sim, também maravilhosa. solitária, tal. Contou É, toda essa história, né? De contou empreender toda a história. solitariamente. Não, isso é Legal. muito legal, assim, que a gente vê, assim, a gente acha às vezes que não tem, falta conhecimento, falta Falta tudo. tempo, a gente acha que, né, e na verdade não é assim, a gente essas trocas são muito importantes, eu acho, né, que, Ah, enfim, é uma construção, né, e a gente sempre vai, e a gente não faz nada sozinho, né, eu acho que o importante é isso, a gente ter noção, assim, que a gente para empreender, a gente precisa de parcerias, precisa de mentorias, precisa de toda ajuda que vier é importante, né, para desenvolver. Acho que não existe. Isso ficou muito claro para mim, assim, que para problemas complexos não existe uma solução só, né? E principalmente no que a gente trabalha, assim, né, sustentabilidade é conexão, né? E é uma nova forma de fazer negócios. A gente precisa mesmo unir esforços, né? Para se a gente quer e a intenção, acho que da maioria, acho que de todas as pessoas que estão nessa missão, assim, que eu acho que é muito mais uma missão, assim, do que um negócio, na verdade, né? Eu acho que, claro que a gente precisa da parte financeira, mas é muito mais uma motivação pessoal para fazer alguma diferença mesmo no sistema, pelo menos é a minha motivação, né, de realmente contribuir de alguma forma, deixar algum legado, fazer alguma coisa, né, para mudar tanta coisa errada, né, enfim, que eu vejo no que a gente vive hoje. E então eu acho que quanto mais conexão a gente tem, a gente só compartilhar, né, e agregar pessoas é o que precisa, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Choice. Então, o que que é a Choice? Primeiro, aquele manifesto mesmo, né? Então, assim, o que a Choice vem para quê, né? Que problema que ela vem resolver da sociedade? E depois a gente fala um pouquinho do que você está fazendo no perfil do Instagram, que ainda é, acho que, uma parte só do trabalho, né? Sim. Então, vamos falar um pouco. Tá. A Choice, então, ela nasce com essa missão, assim, de trazer o consumidor, né, para o centro dessa discussão de sustentabilidade, né? A gente, assim, por experiência própria, nossa, né, de mim, da Letícia e da Glaucia, que é a outra sócia que a gente tem no projeto, foi muito, assim, de como é que a gente consegue trazer as informações claras de sustentabilidade das empresas para o consumidor, né? Hoje ainda o consumidor, o que ele tem de informação para identificar se aquilo lá é bom ou não, se vai de acordo com os valores dele para aquela compra, né? Para decidir uma compra. É o que ele vê no rótulo do produto, basicamente, né? E uma pesquisa que ele pode fazer no site, nas redes sociais da empresa, mas basicamente hoje o que a pessoa tem contato é com o rótulo e as informações que a empresa disponibiliza, né, ali. E a gente viu que isso não é o suficiente, né? Como é que a gente sabe realmente o que está sendo colocado ali? Às vezes as informações são muito incompletas, não tem informação suficiente para se saber exatamente o que a empresa, quais são as práticas daquela empresa, de que forma que ela está trabalhando com a sustentabilidade. E o consumidor fica ali, que é uma peça extremamente importante nessa cadeia toda, né? Para realmente
mudar, né, a forma de consumo e ter, se empoderar também do seu papel ali nessa cadeia toda, ele fica vendido na informação, né? Não tem muito a quem recorrer. A não ser a própria empresa, né? É um pouco, ou muita pesquisa, enfim. Eu sei que eu passei por isso há muito tempo, quando eu comecei a mudar meus hábitos de consumo e entender essa cadeia toda, como é que funciona, né? E de que forma que a gente impacta com com as nossas decisões diárias. O nível de pesquisa que eu tinha que fazer para conseguir entender, né, o que é de que forma que aquela empresa impactava, ou enfim, aquele produto impactava. E para isso fazer sentido, né? E eu consegui compreender. Então é muita informação que a gente precisa. E ainda a gente vê que é difícil a transparência das empresas ainda não é o que se espera delas, né? E muitas vezes até elas se usam, né, dessa crescente preocupação com a sustentabilidade que vem crescendo, né? É uma tendência, acho que as pessoas estão mais preocupadas, mas ainda não sabem muito bem como acessar essas informações, né? Mas elas se usam muitas vezes desse aumento de consciência para também usar uma informação ou outra ali que meio jogada ali sem explicar muito bem por quê, para se valer de um marketing, né, que é o que a gente fala de greenwashing, né, maquiagem verde, para tentar ganhar mercado. Então é isso que a gente está fazendo pela Choice. A gente começou com esse perfil no Instagram, né? A ideia, hoje o que a gente está fazendo é questionando as empresas, pegando produtos, rótulos e questionando as empresas, mas como é que eu reciclo isso aqui? Por que diz que é 97% ecológico esse produto? Né? O que isso quer dizer? Trazendo também, ajudando. De onde surgiu esse selo vegano que ninguém conhece? Exato, né? Quem é a que empresa diz que é bota vegano, um desenho, isso. né? A empresa faz um desenho, faz uma imagenzinha ali, coloca, fala que é selo vegano. É um selo Isso. que ninguém conhece, é um selo que ela criou para ela mesma. Um selo verde qualquer ali, enfim, né? São informações que, assim, a gente compreende, né, que tem dificuldade pelo lado da empresa de, às vezes, colocar uma informação. Eles, às vezes, não conseguem também, não sabem muito bem como comunicar isso. A gente também entende que tem esse lado, que às vezes elas querem colocar as informações, mas não sabem como. Mas eu acho que também não dá para ser isento e cada um tem a sua responsabilidade, né? E também trazer o consumidor, é um direito do consumidor ter essas informações claras, né? Então, assim, todos temos direitos e deveres, né? Então, a gente tem que cumprir com isso, né? Não, você falou um negócio que não cabe em 2021, nunca mais cabe isso, ser isento. Exato, não dá para se isentar. A gente precisa começar a fazer alguma coisa para as coisas mudarem, não tem jeito, né? E, enfim, a tendência agora é a gente começou com o Instagram, com esses questionamentos, está sendo bem legal, assim, tá tendo um engajamento bem grande, assim, até das empresas, muitas respostas das empresas, elas demoram às vezes um pouco, porque acho que elas não estão acostumadas a responder esse tipo de pergunta, né? Mas a gente vê assim que elas estão tentando responder, algumas, enfim, que a gente imaginava que responderiam, não responderam. É um trabalho, assim, um trabalho de formiguinha, assim, mas eu acho que é criar essa consciência, mostrar para a empresa que a gente está preocupado, sim, e que a gente sabe questionar e consegue entender como é que funciona o processo e o que realmente precisa para ser sustentável. E o consumidor também entender que ele precisa questionar e precisa buscar novas alternativas, né? É claro que não é responsabilidade do consumidor mudar tudo, mas ele é a demanda. Se não existe demanda, não existe produção. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar que a gente não está contente com o que está sendo ofertado para a gente hoje, é uma forma que a gente enxerga hoje de fazer mudanças, né? Nesse sistema, aí, aos poucos, aos poucos. Sim. Eu tô com medo de colocar
a Letícia junto aqui, então eu estou segurando um pouquinho a Jane com mais uma pergunta aqui, e aí a gente Sim. coloca a Letícia e faz essa troca, porque a Tá. gente caiu 5 vezes hoje. Exato. Tá Então, fluindo, né, Dani? Vamos manter. então eu queria aproveitar o comentário aqui da Biocosméticos Brasil. Eu não conheço esse perfil, mas é muito pertinente, né? Então, assim, esse negócio de inventar um selo para chamar a atenção do público, a Letícia vai falar depois em termos jurídicos, né? A gente tem isso quando a gente engana o consumidor, achando que tudo bem, na verdade, a gente está incorrendo num crime contra o direito do consumidor. E então, muito bem colocado aqui pela Biocosméticos, a gente não precisa criar selo nenhum, a gente precisa fazer as coisas, ter documentos que comprovem quando alguém nos questionar, fazer uma comunicação educativa clara, né? E que não vai caber tudo no rótulo, é lógico que não vai, mas você tem que ter um QR Code, algum lugar ali no rótulo que leve o seu consumidor para onde a informação está completa e onde ele pode ver todos os seus comprovantes, né? As suas análises. Então, é isso que a gente quer. E eu acho que assim, o perfil ele é como um Reclame Aqui, só que da sustentabilidade, né? Então a gente pode ter ali um grande holofote sobre a questão e as empresas começarem a se sentir assim, não pressionadas, mas assim estimuladas a fazer do jeito certo. Engasguei aqui. E aí, gente, existe um outro canal, né? Assim, tipo, a Choice está fazendo uma ponte, mas sempre existe a possibilidade da gente ir direto, não ser ouvido pela empresa e ir no Procon, porque é nosso direito. E esse é um trabalho árduo que eu faço desde sei lá quando, né? A Jane estava comentando que ela também e tal. A Choice, ela dá a mão para a gente, né, nesse sentido. Porque quando a gente faz sozinha, é muito difícil. Eu estou com duas reclamações consideradas... Como é que eu posso falar isso? Letícia precisava me ajudar agora. Duas reclamações que foram... Vai cair meu Instagram. Pergunta, ela responde no chat aqui dele. Duas reclamações que foram consideradas pertinentes pelo Procon e eu teria que entrar na justiça contra o Instagram e contra o Google. Então, a gente tem como fazer sozinho, né? Só que aí, quando chega nesse ponto, por exemplo, é onde a gente não tem força para ir contra uma grande empresa. Então, a Choice pode... isso que a gente pensa também. Além disso, Dani, de assim, a dúvida de um é a dúvida de outro, né? Então, se a gente fica cada um tirando suas dúvidas, a gente não compartilha essas informações também com outras pessoas, né? Então, essa que é a ideia também, é tornar a informação pública, né? Tanto que é o que a gente faz hoje pelo Instagram, toda a resposta que é dada, a gente publica na íntegra no nosso perfil, tanto a resposta quanto a não resposta, né? A gente também publica, dizendo que essa empresa não nos deu retorno, a gente faz contato por todos os canais possíveis, Instagram, pelo e-mail, enfim, o que eles disponibilizam de acesso, né, ao atendimento ao consumidor, a gente faz contato com eles e a gente espera um tempo, se não responde, enfim, né, a gente publica também essa não resposta. Isso a gente quer que vire, o objetivo é virar uma plataforma mesmo e que a gente consiga, né, ter isso tudo de forma transparente, essas informações, para que todos possam acessar. Não é a gente que vai dizer que aquela informação está certa ou está errada, mas é gerar consciência dos consumidores, né, dos cidadãos. Nós somos cidadãos antes de ser consumidores, né? E conseguir compartilhar essas informações para criar realmente, né, critérios, né? Quais são os valores que realmente... O que essa empresa faz? Qual é o valor dessa empresa? Será que ela está condizente com o meu valor de vida, que vai também transparecer para o meu consumo, né?
e alinhar, e alinhando isso para que a gente consiga ter essas mudanças. E acho que as grandes empresas, elas, enfim, elas são parte, né? A gente não pode excluir elas dessa conversa, a gente tem que trazer cada vez elas para perto, na verdade, porque na verdade, não são as empresas geram políticas públicas, e isso tudo são vários elos aí que a gente vai conectando, né? E que vai daí ajudar o pequeno produtor, a pequena empresa depois, se tiver tecnologia e produtos né, que sejam mais, que sejam ambientalmente, que sejam socialmente, né, mais éticos, mais melhores para o planeta, para todos nós. E assim, o que a gente questiona, na verdade, não é só a parte ambiental, né? Sustentabilidade não é só meio ambiente, né? A questão mesmo também da cadeia de produção, se ela é uma cadeia de produção ética, se eles sabem controlar essa cadeia, né? Então, aos pouquinhos a gente tá aprofundando essas questões, na verdade, até para mostrar assim, o que a gente pode questionar nas empresas. Vai muito além de uma reciclagem, né? A reciclagem, na verdade, deveria ser nossa última preocupação. Tem muita coisa para se preocupar até chegar no resíduo, né? A gente deveria, na verdade, a todo custo evitar esse resíduo. Mas, enfim, é aos poucos, né? A gente sabe que não é... Mas é questionando, é perguntando, é trazendo à tona. A gente também está agora trazendo empresas também que a gente enxerga que já tem práticas, já estão um pouco mais maduras nessa jornada da sustentabilidade, que a gente também entende como jornada, não é uma coisa que a gente chega num final ali, não existe um final disso tudo, é contínuo, é aprendizado contínuo. A gente está chamando também essas empresas para o nosso perfil para mostrar algumas práticas, mostrar que é possível sim, né? Tu ter práticas sustentáveis e também isso ser rentável, também a gente ter lucro com isso, ou conseguir sustentar, né, os três pilares ali, econômico, social e o ambiental, né, que a gente tanto fala isso ser viável, né, de verdade. Então, a gente também está trazendo para o perfil que é possível, né, ter outras alternativas, além do que poucas empresas ainda estão fazendo. Tu travou, mas voltou, né, Dani? Sim, porque dessa vez a culpa Mas foi tá minha firme aí. mesmo. Quando entra a ligação ou tal, ele trava. Sim, tá. Mas deixa eu te falar, já que você falou das empresas, né? Você acha, então, que existe um caminho, dá para fazer, né? Porque quando a gente fala com as empresas, parece que é impossível. Nossa, mas não tem como. Como que eu vou escrever tudo isso? Como eu vou contar toda essa história? Como eu vou e não sei o quê? Então, você acha que existe essa possibilidade da empresa comunicar do jeito que a gente está pedindo, com transparência, né? Fazer comunicar o que tem que ser comunicado, o que é importante para aquele produto, para aquele serviço e tal. Olha, Dani, assim, sempre é possível, né? Acho que hoje a gente tem tecnologia, tem tudo a nosso dispor, né? Para poder, nem que seja para encaminhar para um site, para demonstrar nas redes sociais um relatório de sustentabilidade, que seja fácil de fácil entendimento, né? Também tem isso, porque colocar um relatório dos Ai, meu são Deus. hoje, enfim, o que Volta, eles fazem. Jane. Eu travei, voltei. Alô, eu tô Travou. vendo vocês. Voltou. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Tá travando de novo. Jean. Jean saiu. Então, a Jean caiu. Eu vou colocar a Choice e a gente continua com a Letícia.
a falar um pouquinho sobre como é que a empresa pode fazer, então, para comunicar do jeito que deve ser feito. Ai, Lê, Oi, Dani. ela Tudo caiu, bem? então Caiu, né, Vivi? a gente continua do ponto que ela parou, que eu sei onde é, e aí eu vou te pedir, então, para só se apresentar rapidamente, que é a minha parceira, mas muita gente ainda não conhece, a gente já se conectou desde o ano passado, com muita gratidão. Tem sinergia, né, entre a gente, Dani. É, Mas vamos lá, Dani, vou tentar ser rapidinho aqui para não correr o risco de cair. mesmo. Mas vamos lá. Bom, eu sou consultora jurídica e advogada, né, há mais de 10 anos. Trabalho com direito do consumidor, com direitos difusos e coletivos, que são esses direitos massivos, né, que é um direito de toda uma comunidade. Então, o direito do consumidor, o direito ambiental, o direito econômico. Enfim, eu sempre fiz a interface, né, entre esses tipos de direito, unindo eles e trabalhando com causas que envolviam esses três elos, né, da sustentabilidade. Trabalhei bastante tempo em grandes escritórios, mais de 10 anos em um escritório bem renomado, aí mudei para um escritório de porte maior. E aí, em 2019, com o nascimento da minha filha, da minha primeira filha, eu optei por começar uma carreira solo, né, com o meu próprio escritório, trabalhando essa interface de direito e sustentabilidade, mas priorizando a linha do direito do consumidor, o direito ao consumo sustentável, e dever ao consumo sustentável, né? É, eu sempre estudei, assim, a linha acadêmica, né? Sempre foi também um estudo tentando trazer esse viés da sustentabilidade para a carreira jurídica, sabe? Que é uma interface que, para quem está no meio do direito, sabe que ainda não é muito trabalhada. O direito ainda é muito tradicionalista, no sentido de tem a área de direito civil, a área de direito penal, tributário, sabe? Mas não falam muito essa linguagem integrada, né? Para integrar todas as áreas que a gente precisa para fazer caminhar a sustentabilidade nas empresas, nos negócios, né? É, então eu estudei por muito tempo negócios sociais, empresas sociais, como que isso é tratado juridicamente lá fora, como isso podia ser tratado aqui no Brasil para desenvolver mais esse setor. E aí, no meu mestrado, me aprofundei nesse meu interesse por consumo sustentável e marketing, né? Comecei a estudar lá o porquê que o marketing começou a trabalhar tanto com essa vertente ambiental, socioambiental, né? Por que teve esse boom de produtos sustentáveis, amigos do meio ambiente e ecológicos? Da onde vem isso? O que significa isso? E por que surgiu esse nicho de mercado, né? Em que como que os marqueteiros começaram a visualizar que isso poderia gerar um aumento de vendas dos produtos. E aí, enfim, eu consegui assim, chegar à conclusão dessa minha pesquisa, que aí resultou num livro, né, que se chama Greenwashing e Direito do Consumidor, como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito. O que eu consegui vislumbrar assim, nessa pesquisa? Que existe o bom marketing, que trabalha genuinamente com a sustentabilidade para dizer, olha, eu tenho essas iniciativas de sustentabilidade na minha cadeia produtiva, eu faço X de uma forma melhor, então eu economizo água no meu processo, eu uso um material que é biodegradável, e esse material, biodegradável não, né? Oxidegradável, que até o termo biodegradável é questionável, mas enfim, considero esse meu material que é oxidegradável e eu tenho estudos técnicos e científicos que me comprovam que ele é oxidegradável, ou minha embalagem é feita de um produto compostável e você, consumidor, pode pegar essa embalagem e enterrar no seu vaso aí de casa que ele vai ser compostado. Então, enfim, tem o bom marketing e esse bom marketing trabalha com empresas que são verdadeiras, né? Não tem como a gente fazer uma comunicação daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é genuíno, do que a empresa não tem como valor.
Mas tem o marketing ruim, que é esse marketing que se apoiou na onda aí da sustentabilidade e começou a fazer esses apelos. E aí a gente caminha para o greenwashing, social washing, rainbow washing, né? Que já dizem, já aumentaram a lista até para esse rainbow washing, né? Porque contra, você sabe, né? Porque contra o que tá certo sempre tem os errados, né? Tem as milícias, tem os washing, tem tudo. Sempre tem o outro lado. Mas eu só queria aproveitar que você falou, em termos gerais, o que você fala muito no livro, que eu adorei, né? Que foi maravilhoso você ter me mandado. Eu demorei para ler, quando eu li, eu falei, nossa, né? Foi super um presentão. E falar para a galera que está aqui vendo que eu fiz uma série de posts para promover o curso, né, que tem no Hotmart, um curso para quem é profissional e queira realmente ter um fundamento para fazer uma comunicação correta. E aí tem também aqui uma pasta na guia do Instagram com todos esses posts sobre greenwashing. Então tem os posts que tem como referência o livro, o seu livro, e tem outras referências também, né? Da ONU Meio Ambiente, tem uma outra referência que é do IDEC. Então tem bastante post aqui sobre greenwashing para não fazer essa caca, para me falar palavrão, que eu ainda não falei hoje. Tem bastante post aqui, inclusive com referência do livro. E aí, já puxando um pouquinho, antes de entrar na pergunta, só para aproveitar o gancho, no link que tem na descrição do meu perfil, tem inclusive o curso da Letícia, tá lá o link do curso, então tá fácil. E a gente vai continuar de onde caiu aqui a conexão da Jeane, que ela estava falando qual é o caminho, né, para a empresa fazer. Então a Letícia já começou a dar resposta aqui, tem como fazer, né? Tal. Ela estava falando, tem tecnologia, a gente tem como fazer sim, a gente tem como migrar, a gente tem como colocar um relatório com infográficos, numa leitura que seja fluida, né, para as pessoas entenderem, porque relatórios de sustentabilidade, eles só existem para que as pessoas entendam. Então não adianta você fazer um relatório numa linguagem técnica. Tem que ser uma linguagem que seja acessível para todo mundo. E também não adianta você ficar só falando o que você fez de bom e fazer propaganda. Para isso, você já tem um folder, né? O relatório é para falar em termos de sustentabilidade. Isso aqui você está bom, isso aqui você não está, e o que você está fazendo para melhorar, né? Que não é o que as empresas fazem. Mas, enfim, o que você, como uma profissional super, né, assim, gabaritada para falar disso, né? Tipo, que a empresa é obrigada a comunicar, o que a empresa deve e o que ela faz, e, né? Qual seria a sua recomendação, então, para as empresas que estão com esse dilema, né? Achando que no rótulo tem que pôr tudo e não vai caber, né? Achando que se ela comunicar algo e ela não for perfeita, ela pode ser, por exemplo, criticada, né? A gente pode apontar o dedo para ela lá na Choice Sustentável. E tem muito esse medo também, sabe? As empresas que vêm falar comigo, às vezes elas têm várias práticas legais e elas têm medo de colocar, porque elas não querem cair no greenwashing de jeito nenhum. Então, elas têm também, elas têm essa percepção de que se eu não for perfeita, eu não vou falar, porque eu tenho medo, sabe? Sim, sim, Dani. Dani, só para confirmar, você tá me ouvindo bem? Porque o meu som diminuiu muito, assim. O seu som para mim tá bem baixinho. Eu ouvi tudo que você falou, mas você me ouve normal? Eu tô te ouvindo normal. Será que o som do seu celular não diminuiu porque aí? eu vou. Não, se você tá me ouvindo normal, tá ótimo. Eu tô te ouvindo baixinho, mas eu consigo te ouvir. Eu tô te ouvindo direitinho. Tá. Não, então tá bom. Então vou continuar, sem problemas. Então, Dani, tem realmente esse medo, né? As empresas às vezes preferem nem contar quais são as suas iniciativas relacionadas à sustentabilidade por conta do receio de vir questionamentos, né? Assim, porque o mercado e os próprios consumidores às vezes começam a ser tão críticos ao ponto de tudo se tornar greenwashing. Também não é esse caminho. Não, O que não eu é acho isso. que... Vamos lá. Você tá ouvindo, né? Tá ouvindo. Tô. Tá.
Então, assim, o que que eu acho que é um caminho bom para as empresas tomarem? Quando vai comunicar uma determinada prática de sustentabilidade, diga exatamente qual que é essa iniciativa que você quer comunicar. Esse é o primeiro ponto. Não diga assim, o meu produto é ecológico, o meu produto é amigo do meio ambiente, ou o meu produto é sustentável, ou eu sou 100% sustentável, 100% ecológico. Tá? Hoje em dia, assim, a maior parte dos consumidores que já estão um pouquinho mais antenados, né, com relação à sustentabilidade, a um consumo mais consciente, sabe que essa afirmação pura e simplesmente, tipo, essa afirmação absoluta, já é mentirosa ou enganosa. Porque não existe nenhuma prática humana que não cause um determinado impacto no meio ambiente, um determinado impacto à sociedade, ao seu entorno, à sua comunidade. Uhum. Então, as orientações nacionais e internacionais têm como primeira regra isso. Seja específico naquilo que você vai comunicar. Se você tem no seu processo produtivo uma iniciativa de sustentabilidade bacana, por exemplo, eu só uso energias oriundas de fontes renováveis. É, essa é a sua vantagem ambiental da sua cadeia produtiva. Então, você vai dizer exatamente isso para o consumidor. A Uhum. minha fonte de energia é oriunda de. A minha energia é oriunda de fontes renováveis. Você não vai dizer, olha, consumidor, eu sou sustentável, sabe? Você vai comunicar exatamente qual é aquela prática específica que é a sua vantagem de sustentabilidade. Né? A Exato. gente sabe que não vai ter um negócio que seja 100% sustentável. Uma empresa que a gente, como a Jane falou, né, na Choice a gente tem começado a convidar cada vez mais empresas que a gente entende que está um pouco, que é mais madura, que está um pouco mais avançada nessa jornada de sustentabilidade. E até elas ainda têm desafios a serem superados. Né? Ela pode ter uma cadeia produtiva enorme e, de repente, no final dessa ponta, ela disponibiliza ainda o produto dela numa embalagem plástica, mas ela ainda porque ela ainda não encontrou no mercado uma solução melhor para condicionar seu determinado produto, sabe? Então, o que que ela comunica? Ela comunica todas as interfaces boas que ela tem na sua cadeia produtiva e no final e também deve comunicar que a sua embalagem é de plástico, mas que ela está buscando no mercado soluções e que em breve ela espera que ela possa superar esse inconveniente, que ela consiga ultrapassar esse desafio de sustentabilidade. Então, assim, é ser o máximo possível transparente, entender que essa transparência é o que cria tipo, elo com o consumidor, é o que aproxima do consumidor, o que ganha a confiança do consumidor. E eu digo isso baseado em diversas pesquisas que existem e que comprovam que transparência é o que cria um elo Confiança. mesmo, né? Que É, aproxima e que cria um consumidor que continuamente vai consumir o seu produto, né? Então, acho que é por aí. Existe realmente a dificuldade das empresas de falar, poxa, mas não cabe tudo isso no meu rótulo, não cabe tudo isso na publicidade. Como que eu vou falar sobre tudo isso, né? Como que eu vou colocar lá no meu rótulo? Minha energia vem de fonte renovável. Minha embalagem é compostável. Consumidor, faça isso, isso, isso. É óbvio que não vai caber tudo no rótulo. uhum. Mas, juridicamente, Dani, o que importa é o conjunto de informações que você passa ao consumidor e que esse Uhum. conjunto de informações seja de fácil acesso e seja compreensível, seja numa linguagem fácil de se entender, Entendi. né? Uhum. Por isso que, como você falou, por exemplo, do QR Code, é uma alternativa ótima, Mas, né? maravilhosa. Se não conseguir, não quiser usar o QR Code, às vezes o design da embalagem não permite o QR Code, mas tem lá O um site. site lá, coube lá no design o site da empresa, e esse site tem maiores informações. Então Uhum. é isso, é possibilitar ao consumidor um fácil acesso a essa informação. Uhum.
E não adianta, a Jeane também comentou isso um pouco, né? Também não adianta ser um site que vai para uma página de sustentabilidade onde tem os relatórios de sustentabilidade de 80 páginas. Esses É, relatórios de sustentabilidade de 80 páginas são relatórios excelente. importantíssimos, mas são relatórios mais voltados até para investidores, para o Uhum, mercado de investimentos, porque o consumidor não vai ler 80 páginas, sabe? Então tem que ser algo muito acessível. Eu uhum, sempre costumo falar para as empresas: pense, vocês são consumidores, pensem como uhum, consumidor, uhum, né? Se você olhar, pensando como consumidor, se você olhar lá no rótulo de um produto escrito produto ecológico, você vai saber o que, que isso significa? Tipo, é óbvio que não, né? Mas e se você tiver lá um asterisco que foi para o site, e no site você fala, olha, eu considero que o meu produto é mais sustentável do que os meus concorrentes, sei lá, por conta disso, 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 disso. E ó, consumidor, isso aqui é super bom, isso aqui ainda é um inconveniente, eu vou superar. uhum, E eu falo muito desses inconvenientes, desses desafios, porque é isso que forma a transparência, é nisso que a gente quer chegar. uhum, Transparência é comunicar aquilo que é bom e é comunicar o que tem de desafio, né? Com isso, você consegue mostrar para o consumidor que você está caminhando nessa jornada da sustentabilidade, que é uma jornada de melhoria contínua, e que você está procurando as melhores soluções possíveis para sua cadeia produtiva, né? uhum. A gente sabe, Dani, só um outro ponto também prático, tá? Que a gente também desenvolveu pela Choice. Tem um parceiro nosso que nos procurou há pouco tempo, falando que é um agricultor, pequeno agricultor, tal, e ele vende esses produtos agrícolas, alface, enfim, verduras, legumes, etc., para mercados, né? E ele falou: olha, eu já diminuí o máximo que eu consegui até hoje de embalagens plásticas na minha produção. Tirei bandeja de isopor, os produtos que não precisam de plástico, eu já retirei a embalagem, e o que ainda precisa de plástico, eu estou usando um plástico de um fornecedor que me diz que é degradável. E esse fornecedor me mandou lá as comprovações tal de que é degradável. Aí ele falou assim, só que eu não queria usar nem esse plástico, eu queria usar uma alternativa melhor. Aí ele falou, só que eu já fui, por exemplo, atrás de embalagens de mandioca, a embalagem de mandioca custa mais do que o meu produto, que para mim custa R$ 1. Então, como que eu vou compatibilizar e equilibrar, né, esse meu ânimo de ser, de causar menos impacto ao meio ambiente, também com o meu custo-benefício, né, com a possibilidade de eu continuar vendendo esse produto. Uhum. Então, assim, veja que a gente, quando fala, né, de sustentabilidade de comunicação, a gente tem que equilibrar o econômico, o social e o ambiental. E quando você vai comunicar todas essas suas iniciativas e desafios, que mal tem contar isso para o consumidor também, né? Isso faz parte de um direito-dever, um direito do consumidor de ser educado e um dever que também está no Código de Defesa do Consumidor, um dever de todo um sistema e um mercado de educar esse consumidor. Isso Uhum, também está na lei, sabe? Empresa, política, órgãos públicos, associações civis, vocês também têm o dever de educar o consumidor. Então, uhum, assim, enfim, é um conjunto, né, de uhum. ações. E eu sei que é muito uma questão de mudança cultural também, mas a gente precisa Sim, caminhar para isso, né? E tem como sim, ser feito. A gente não vai chegar num mundo perfeito, mas a gente consegue, dia a dia, processo a processo, melhorar a qualidade de comunicação e a qualidade da própria cadeia produtiva, né? sim. Deixa eu comentar umas coisas que você falou. Por exemplo, transparência, eu postei essa semana aqui nos stories falando disso. A gente precisa assumir as nossas vulnerabilidades. Isso em termos gerais, assim, não estou falando só de sustentabilidade de empresa, mas em relacionamentos de qualquer natureza. Quando a gente assume as nossas vulnerabilidades, mostra isso, é onde a gente se conecta com o outro. Então, quando a empresa faz isso de forma honesta, né, por exemplo, esse dilema do verdureiro aí, né, da pessoa que tem os hortifrutis
E ele ainda não, sei lá, ele ainda não descobriu a minha parceira, a Escolha Bem, que desenvolve embalagens para isso, de folhas e tal. Ou o grande mercado que está comprando dele não quer aceitar ainda isso, né? Então, ele vai mostrar essa vulnerabilidade, ele vai ganhar uma confiança e uma simpatia tão grande de um público que já tem consciência que talvez isso seja um trampolim que ele precisa para acessar a solução, né? Ou mesmo para engajar esse outro supermercado que não está querendo comprar dele dessa forma, entendeu? Então, a transparência tem isso, né? Outra coisa que você falou, não fala que você é 100% sustentável, que isso não existe, pelo amor de Deus, né? Isso, eu acho que assim, as empresas ainda estão incorrendo em erros muito banais, que a gente não aceita mais. E aí, a gente fala de empresas que estão em vários estágios, né? A empresa completamente leiga e começa falando um monte de besteira. E a gente chega até naquela empresa, como a Natura, por exemplo, que, embora a gente tenha várias críticas contra a Natura, ela foi uma das primeiras a trabalhar com estratégia de sustentabilidade, ela está muito avançada, né? Hoje ela é uma grande indústria, uma das maiores indústrias do mundo, assim, então ela vai ter problemaços, porque ela é muito grande, né, agora. Sim. E eles começaram a fazer o inventário de emissões, né, e chegaram num ponto lá da cadeia de fornecedores, né, tipo, ele está lá no terceirizado, fazendo né, o cálculo de quanto emite lá no terceirizado dele. E ele parou e falou, nossa, a gente vai ter que criar uma metodologia de cálculo disso, daqui. E contou isso semana passada ou essa semana, num grande veículo né, que fala de sustentabilidade e tal, que é o Reset. Não sei se você conhece, mas... então, assim, ele foi lá, uma das maiores, é dona de 5 marcas gigantes, não sei o quê. A Avon é a mais problemática, por exemplo, porque não, né, nunca teve essa estratégia tão forte, mas está entrando no trilho, tá. Então, assim, contou toda essa parte ruim, entendeu? Então, então tem isso, né? Tem todos esses lados, digamos, né? A empresa está começando, que está falando mesmo muita besteira, está colocando um saque e não atende, sabe? Sim. Tipo, é muito erro ainda, erros que não deveriam mais existir, né? E tem as mais avançadas que estão enfrentando dilemas muito mais sérios, né? E realmente mais importantes para a gente. Outra coisa que você falou. Ai, não vai caber tudo. Tem empresa que não consegue colocar o QR Code. Gente, o QR Code é a melhor coisa que eu já vi na vida, assim. Eu comprei, outro dia, eu estava numa loja aqui minúscula e ela estava vendendo um chocolate e lá falava que era vegano. Só que eu queria saber, além disso, né, o que mais eles tinham de atributos de sustentabilidade. Tinha um QR Code na loja, eu acessei, ia para uma página que presta serviço para várias marcas, entendeu? Não era um QR Code exclusivo daquela marca de chocolate. O prestador de serviço é o QR Code e aí ele faz a comunicação. E ali eu encontrei rapidamente, em 5 parágrafos, 5 frases, todas as informações que me satisfizeram ali naquele momento. E um outro que eu gosto muito de exemplificar é o selo Origens, que é um dos projetos mais lindos que eu conheço, que é uma ONG que fez, né, esse projeto, e eles estão lá na Amazônia, né, ajudando a desenvolver produção sustentável de vários tipos de produtos. E no QR Code, que tem o formato de uma árvore, tem um desenho de uma árvore, é um QR Code, você migra para a página e você tem assim, todas as informações possíveis, desde o nome da pessoa que é o produtor, a região, todos os impactos mensurados. E aí eu vou mostrar para você um potinho, que é o tamanho do potinho da pimenta Mani, que eu compro. É deste tamanho o potinho da pimenta que eu comprei. Ela vem só no vidrinho assim, e o rótulo deste tamanho cabe este QR Code, com 1 centímetro quadrado
você consegue colocar todas essas informações que eu estou te falando. Então, eu acho meio difícil. Talvez o custo você não consiga arcar nesse momento. Mas acho difícil. Porque se já existe, alguém fez, é porque é possível fazer. Tá? E aí tem Claro, sim. todas essas informações assim mais completas que eu já vi. Tá? E aí, queria finalizar assim com cases, né? Finalizar o case de hoje, que você falou também, que eu coloquei lá, né? Aquele saco de Sedex do correio, que é um padrão, ele é de plástico tipo 7, agora eles estão colocando. Comprei numa loja hoje, comprei um pijama lá que eu estava procurando, pijama de 100% algodão, não achei orgânico, não achei nada, achei um 100% numa loja que fica aqui na Ladeira Porto Geral, no centro de São Paulo, que é tipo onde praticamente não existe sustentabilidade em canto nenhum do centro de São Paulo, né? Nada ali tem sustentabilidade. Mas é uma loja que eu comprava, sempre comprei muito ali, que é atacado, não sei o quê, e sempre me atenderam muito bem. Isso é um ponto importante de conexão com a sustentabilidade. E aí eu postei aqui achando que nunca iam me responder, né? Porque uma loja de rua, assim, nunca teve muito essa atenção para mídias, né? E aí a menina me respondeu lá, a menina, sei lá, uma pessoa me respondeu. E aí eu falei para ela, falei, olha, tudo bem, eu entendo que pode ser exigência do correio esse tipo de saco, que dentro ele é preto, fora ele tem a marca da empresa, então ele é tipo 7, que é um tipo de plástico misturado, não é reciclável, nunca vai ser reciclado na vida, vai ficar aquele, né, vai juntar com tudo isso que eu tô contando aqui nos posts dessa semana, né, do Atlas do Plástico. Vai ficar nessas milhões de toneladas. E aí ela falou assim, mas isso é exigência. Eu falei, então, é exigência, mas a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Tem uma outra marca que eu comprei e veio numa caixa. Então, tem envelope de papel. Tem envelope, né, de papel, um papel mais resistente, não vai partir, tá. Enfim, tem, porque tem outras pessoas fazendo. Aí ela falou, mas eu acho que isso é responsabilidade, essa pressão tem que vir do consumidor. Olha Ai, só. menina. Então, deixa eu te contar uma coisa. O consumidor é o elo mais frágil desta cadeia. Nós vamos pressionar? Vamos. Mas se a gente não for junto, não vai mudar nada. Então, esse é o último comentário que eu queria te dar esse gancho para você comentar, porque assim, no Fórum Abre de Embalagens, também eu ouvi muito esse discurso. Mas a gente precisa do consumidor levando o resíduo no lugar certo, onde tem um programa de reciclagem. A gente precisa. Mas a gente não pode jogar tudo em cima do consumidor. A gente não pode, porque a gente tem responsabilidade junto. A gente empresa, a gente ONG, todo mundo junto. O governo, né? Então, essa foi a cerejinha do bolo aqui, foi a pessoa falar assim, não, mas eu não concordo. Porque como ela estava falando pela empresa, ela vestiu a camisa da empresa e agora, não, quem tem que cobrar do correio, mudar a embalagem é o consumidor. A verdade é que assim, Dani, quem quer faz, né? A gente E... já tem, assim, e eu tô te falando isso assim, sem contar toda a parte jurídica que exige que essa empresa faça, e a gente não está aqui numa brincadeira de moda, não está falando, né, de algo que precisa fazer porque é moda ou porque é ético, não, a gente está falando porque é legal e você é obrigado a fazer e acabou, né? E assim, não tem nenhuma lei que te fale você não pode embalar com plástico, não tem, mas tipo, a Constituição Federal fala, sua atividade econômica tem que ser compatível com a preservação do meio ambiente e tem que respeitar a dignidade humana. Então, pronto, por aí já começa a sua obrigação legal de empresa, tipo, vamos acordar, talvez ainda não te fiscalizaram, porque o nosso setor jurídico, os órgãos, etc., jurídicos também tem que acordar um pouco para o tema, para começar a fiscalizar, mas você tem que fazer isso porque é sua obrigação legal também, tá? Então, o primeiro ponto é isso. É meio duro, mas é duro, mas é verdadeiro, assim. O outro ponto basta querer, porque é o que você sempre fala. Tem muita gente fazendo.
tem empresas ainda que foi, inclusive, a ideia que a gente teve pela Choice com esse parceiro nosso, que é o verdureiro, né? Que assim, não conseguiam, pela rede de contatos deles, achar soluções, então eles contaram conosco para fazer uma chamada pública. A gente divulgou no nosso Instagram essa chamada. Tipo, olha, a gente não encontrou ainda uma solução para ele quer melhorar. Como que ele pode resolver isso? Né? Então, se você não conseguiu pelo seu caminho normal, pela sua rede de contatos, procure quem te ajude a conquistar, a superar esse desafio, né? Porque, enfim, existem soluções. E ainda que seja para chegar num nível que você fale, putz, isso aqui ainda não está mesmo, ainda não dá para superar mesmo. Tudo bem, mas tem aquele problema sempre no seu radar, porque a tecnologia evolui, né? A inovação faz com que os produtos os processos evoluam nesse sentido. Então, enfim, tem como fazer. Então, essa resposta de, tipo, tem que vir do consumidor, enfim, só vamos mudar vendo a pressão do consumidor é completamente errada. Mas foi ótimo o seu trabalho de despertar isso na consciência deles, porque tem muitos que ainda não fazem ideia, né, Dani? A nossa cultura não nasceu dessa preocupação ambiental e social genuína, né? O mercado cresceu com um viés econômico e puramente econômico. Então, é como eu vou sustentar essa empresa financeiramente, como eu vou gerar lucro para os donos, como eu vou criar empregos, obviamente que é uma função social, mas parou aí, né? Então, é uma mentalidade a ser evoluída. Uhum. Mas, enfim, estamos cada vez mais caminhando para isso. Um outro ponto que você me falou que me chama muita atenção, tem várias pesquisas, inclusive por conta da pandemia, apontando essa preocupação extrema com o delivery, né? Com o comércio eletrônico, com a sustentabilidade no comércio eletrônico. Porque é isso, as pessoas começaram a ficar mais em casa, aumentou demais a cultura de compra de produtos de forma online, e a maior parte desses produtos chegam para a gente embalados, né? Dani, quer mais algo assim que eu tenho de preocupação? Por exemplo, tenho minha filhinha lá de 2 anos, então eu acabo muito comprando tipo, material escolar tal. E eu tenho outro bebê de 9 meses, então eu estou confinada em casa totalmente com medo da pandemia. Então, qual que é o meu caminho para comprar coisa de arte, uma canetinha, um caderno, etc. Eu acabo comprando pela internet. Eu comprei na Amazon, fiz uma última compra na Amazon. Eles me mandaram um caderno embalado num plástico bolha em outro papel. Eu fiz um pedido só, eles me desmembraram em 3 pedidos. Os 3 pedidos com esse plástico preto aí por dentro, branco por fora e mais plástico bolha. Para embalar um negócio de giz de cera, outro caderno e outro de folha, tipo com folhinhas com os desenhos para pintar. Então, assim, precisa de um avanço de maturidade de todo o sistema, assim, né? Enfim, mas estamos aí para isso. Agora, outra coisa que você falou também, a gente vai jogar tudo na conta do consumidor? Não. Né? Esse consumidor, eu acho que o consumidor hoje, ele tem que ser educado e ele já consegue exercer um papel de ser muito questionador. Ele consegue questionar aquelas informações que estão sendo passadas para ele, né? Ele consegue ler aquela determinada informação de sou sustentável e começar a questionar e pedir mais esclarecimentos para a empresa, enfim. Esse papel questionador ele consegue, mas formar o conjunto de informação como um todo, que não tem como, ele não tem como, ele tem que contar com a transparência da empresa, não tem como. É muito difícil. Inclusive no fórum da Abre, muito difícil, né? É muito difícil fazer pesquisas. Eu sempre trago aqui a minha parceiraça, assim, que é Por Favor Menos Lixo, né? Cara, fazer as pesquisas que a Karen faz é uma pesquisa, a pesquisa de profundidade que ela faz, olhando de cabo a rabo um produto ou uma empresa, um produto geralmente, né? Que ela faz quase que uma análise de ciclo de vida e social, assim, que são duas metodologias diferentes até. Cara, isso leva 8 horas ou mais para você juntar Lé com Cré. E assim, fora todo o conhecimento que ela já tem de olhar crítico sobre essa questão,
Como é que a gente vai fazer isso para comprar cada maçã que a gente vai comprar, gente? Não tem condição. A gente precisa, junto, exigir que as empresas façam o que lhes compete, né? A Karen é realmente, né? A Dutra, a Júlia, tá falando. A Karen realmente é uma pessoa que amplia a nossa consciência de uma forma que nunca mais você olha para um produto, para uma empresa de um jeito, do mesmo jeito. Enfim, então a gente tem que continuar se unindo, né? A Choice, Sim. eu faço muito esse trabalho, mas eu tenho divulgado menos porque estou focando mais no meu conteúdo. Mas eu tenho conteúdos aqui em pastas de consumo responsável, onde estão várias denúncias que eu fiz também. Track and Field, Adidas, um monte de empresa que eu questionei. Empresas que eu questionei lá atrás, a Liz, por exemplo, a Selene, de meias, né? A Selene veio me responder agora, 3 anos depois. Eu fiquei contente, cara, que bom. Sabe? Tipo, vocês precisam avançar. A Lupo, que eu entrava, meti o pau toda hora, não sei o quê. Aí fui olhar, eles estão com um relatório de sustentabilidade há 2 anos. Uma porcaria o relatório, mas começou a fazer alguma coisa. Né? Um relatório que não fala as coisas que eu quero saber, por exemplo, fala metade da informação, mas começou. Entendeu? Quando começa, a gente tem um ponto, assim, tem digamos, um fiozinho do novelo para a gente começar a puxar mais informações. E outra coisa também, Lê, que você não falou, é o seguinte: todas essas empresas que estão com dilemas, que estão com dificuldades, elas têm que vir falar com a gente, que a gente faz consultoria, a gente faz mentoria, a gente faz um monte de coisa para ajudar. Não é só jogar uma pedra no telhadinho de vidro, né? A gente está aqui porque a gente quer desenvolver essas soluções da forma mais correta, né? Eu até postei agora há pouco o Ethos me recomendando, né? Com a metodologia que eu criei em cima da metodologia deles, eu ainda fiz uma simplificação para empresas pequenas. E eu não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas tem umas perguntas que deixaram, sabe? De consumo, né? Tá. Vou só falar um ponto, Dani, sobre essa importância das empresas, né? Que você citou até o Fórum da Abre, e aqui eu lembrei. Ah, sim. Uma das empresas que participou lá da Abre foi a Braskem, né? E eles mesmos falaram, 80% do impacto de sustentabilidade gerado pela nossa cadeia vem do design do nosso produto. Então, quando a gente está desenhando um novo produto, 80% desse, assim, o 100% da sustentabilidade é impactado em 80% pelo desenho do produto. Então, a empresa, quando está lá atrás, planejando aquele novo produto, tem que pensar na sustentabilidade de toda a sua cadeia. Sabe? O consumidor, ele é muito importante, o consumidor ele tem que ser cada vez mais empoderado, porque ele tem que se sentir também como força dessa cadeia. Né? E o consumidor também tem dever legal, né? A responsabilidade compartilhada também é do consumidor, ele também é importante nisso. Mas é isso, tipo, a empresa ela tem uma capacidade e um papel nisso muito maior. Todos somos responsáveis, mas ela é muito maior. Então, realmente tem que partir dela. E é o que você falou, assim, Dani, tem muita gente já, tem várias pessoas especialistas já em sustentabilidade, cada uma no seu ramo, né? Um pool de profissionais aí trabalhando para tornar isso melhor, né? Então tem que contar mesmo com isso. Nós lá pela Choice mesmo, Dani, um dos problemas que a gente tem enfrentado é justamente o serviço de atendimento ao consumidor. Nossa, é o que você falou. A gente demora, assim, a gente está fazendo um ranking, a gente até vai divulgar isso para vocês periodicamente. Pode colocar o Santander mostrar aí, viu? Coloca aí o Santander, porque ontem eu quase surtei de o quarto maior banco do Brasil. Você não consegue falar no saque. Não foi no atendimento regular. Isso porque é banco, hein, Dani? Banco tem legislação própria de serviço de atendimento ao consumidor. Né? Mas eu não consegui fazer reclamação no Bacen porque eu preciso do número do saque para fazer a reclamação no Bacen. Senão eu teria feito.
Assim, a gente ainda tem esse tipo de absurdo, que você tem um serviço que não atende, depois você vai no saque que não, você não consegue um atendimento. Enfim, eu acho que esses seriam os mais comuns, né? Esses mais básicos ainda são os mais comuns. Não Sim. tem o saque, não atende, você manda e-mail, não responde, não fala se a embalagem é reciclável, qual é o material que foi usado. Nossa, umas coisas assim, gente, que é inaceitável, né? Para você ver como é algo muito sério, assim, Dani, em direito do consumidor, tem uma teoria criada há pouco tempo que chama teoria do desvio produtivo, que é justamente o tempo de vida que você perde por Nossa. tentar solucionar esses problemas do consumidor. Parece algo muito teórico, mas não é, porque essa teoria está sendo fundamento para os consumidores serem indenizados pela perda de tempo. Então, tô te dando uma dica. Amiga, Fica a dica. É, tem então, uns assim, 5 anos aí na minha é algo conta muito já. sério, assim. E na Choice, Dani, a gente está criando, inclusive, workshops para as empresas, né, para falar sobre comunicação de sustentabilidade, como isso pode ser feito, orientações gerais e orientações específicas para empresas que quiserem trazer cases internos. Uhum. E um dos workshops que a gente está criando também é justamente para que as empresas treinem melhor o seu serviço de atendimento ao consumidor para responder às demandas de sustentabilidade, de uma forma Nossa. efetiva e de uma forma simples. Porque esse é um dos principais problemas que a gente tem enfrentado. Não é só a qualidade da informação que está lá, mas é o Uhum. problema de quando você pergunta e ninguém conseguir te responder. Até a Jane está lembrando aqui, a É, gente faz esse pedido para o pro serviço de atendimento marketing, ao eu consumidor sei. e eles respondem para a gente falando: peraí, a gente está encaminhando internamente para a nossa área de marketing para eles nos Uhum. trazerem mais Uhum. informações. E por Aí você vezes a vê, pergunta é assim: o que significa o triângulo com o número 5 que está na sua embalagem? É algo muito básico, né? A gente tem feito lá perguntas básicas também para estimular essa consciência de consumo e tal. E o serviço de atendimento não sabe responder, entendeu? Então, enfim, tem como ser melhorado. É só procurar as pessoas certas, né? Para ajudar eu, e para assessorar nesse caminho. eu fico surtando aqui, porque eu faço isso desde sei lá quando, né? Muito antes do Sustenta o Quê? Uhum. E aí, quando eu recebo, eu tenho arquivadas, né, essas perguntas. Às vezes o Google exclui, né, que é aquele outro processo no Procon contra o Google, mas às vezes o Google vai lá e exclui esses meus arquivos, mas eu tenho arquivado ali essas perguntas. Quando a empresa fala, ah, eu vou mandar para o marketing, eu já sei que não sabe nada de sustentabilidade e vai vir resposta porcaria. E aí, Sim, amiga, pode pôr nessa conta grandes marcas, tá? Desde sim. 3M. As grandes marcas são as que a gente está tendo mais dificuldade, Dani. As pequenas e médias, eu acho que já têm uma consciência de sustentabilidade um pouco maior, assim. As grandes, elas cresceram economicamente, tiveram aquele boom e agora estão correndo atrás da sustentabilidade. E aí que vem os maiores apelos de sustentabilidade enganosos, aí que vem essa falta de treinamento dos seus próprios colaboradores internos sobre o que é sustentabilidade. Aí que você vê que a sustentabilidade não é um valor, né? Uhum. Ela veio porque hoje está existindo mais uma pressão de mercado como um todo, de investidores, etc. É. Mas, enfim, até as grandes empresas podem melhorar e devem melhorar, né? Então, é um caminho que todos aí têm que seguir. Eu sou brigona, né? Já 3M falou isso pra mim. Ai, mandar, não sabia, voltou 5 vezes e meio. Laboratórios, olha só onde é que eles estão hoje, né? A Uhum, gente nessa dependência das vacinas dos laboratórios, mas eles produzem milhões de sim, outras coisas, né? Tem um negócio que eu postei agora, inclusive, falando um pouco, ampliando um pouco essa visão do consumo, né? Porque a gente fala consumidor e eu lembro sempre do Krenak criticando isso, né? Porque quando a gente fala consumidor, parece que a gente resume a nossa vida à compra. A gente para de ser sim. um indivíduo que é parte de tudo isso, né? E de repente a gente fica à parte, vira um consumidor, né? O meio ambiente é o que está ali no mato, lá longe de mim, tal. Então a gente vai separando as coisas em compartimentos, né? E
E aí, por que que eu falei isso? Porque a gente está com uma campanha, a gente está tendo as coisas estão tão conectadas que quando a gente não entende isso, fica muito simples para a gente ser manipulado, né? E a gente teve, então, agora toda uma política, né? Uma venda de mais uma estatal. De repente, vem uma norma nova num projeto de lei. As termoelétricas são ligadas. Aí vem uma campanha para você economizar água no banho. No seu banhinho de, sei lá. Por mais que você economize água no banho, né? A gente não vai conseguir chegar onde a nossa economia precisa para não faltar energia. E quando a gente olha para os que mais gastam, o que que eles estão fazendo? Né? Então, foi mais para a gente não se ver só como um consumidor, mas como um cidadão, como um ser do mundo, né? E mostrar o quanto a política também está ligada a você ser um consumidor consciente. Então, se você quer adotar o consumo consciente como a sua prática, né, principal para te conectar com sustentabilidade, saiba que não comer carne, por exemplo, é um ato, né, é uma dessas práticas que vai fazer você economizar mais água do que no seu chuveiro, provavelmente. Não comprar um monte de roupa sem precisar também vai fazer você economizar muito mais água, né? Não desperdiçar alimentos de jeito nenhum, né? E votar nas pessoas que estão de acordo com políticas de sustentabilidade, principalmente. Sim. Porque o que a gente está vivendo agora é uma crise que a gente sabe que faz 5 anos que a gente está entrando nessa crise, com todas as políticas públicas que foram feitas para a adoção de hidrelétricas e tal, né? Então a gente foi desmontando assim a natureza, não, eu vou lá e vou mudar do jeito que eu quero. Aí ela não corresponde, ela para de produzir água, o rio seca, tarará, tarará, e aí agora eles querem que a gente economize a água do chuveiro. Eu já economizo água do chuveiro, só se eu não tomar banho mais. Só que desligue a torneira enquanto você escova os dentes, que é algo básico, mas não é isso que soluciona, né? Pois é, porque isso não é só isso, né? Não é assim, a gente não está falando que não tem que fazer, mas não é isso que vai mudar a situação que a gente está nesse momento. É isso que a gente quer dizer, né? A situação que a gente está nesse momento chegou no nível do vermelho, bandeira vermelha, né? Embora nossa bandeira jamais será vermelha, ficou vermelha. Não, e é um pouco do que a Gê comentou também, né, quando ela estava falando. Aqui, assim, na Choice, a gente está trabalhando com uma ponta que é a ponta da compra, né, do consumidor, enfim, né, despertando toda essa curiosidade, essa educação, etc., com relação a isso. Mas a gente tem que, né, ser educado e se educar muito antes, né? Isso. O que realmente a gente tem necessidade de consumir, o porquê, né? Tem vários estudos também até emocionais do porquê que a gente se torna tão consumista, se isso, na verdade, esse consumismo, essa solução imediata por meio do consumo não é uma forma de distrair alguma necessidade emocional que você está passando no momento. Então, assim, é muito profunda, né, Dani? Isso é uma análise do ser humano e como parte desse todo mesmo, assim, é uma construção, enfim, faz parte de um autoconhecimento também danado, né? Enfim, é uma mudança mesmo, é uma mudança de reconectar mesmo o ser humano com a natureza e com seu papel dentro desse todo, né? Como parte do todo, né? Mas é isso. Então, É extremamente, né, complexo, é um problema extremamente complexo e a gente precisa de cada um trabalhando numa ponta, né, para que isso se engrandeça, né, para continuar esse movimento de engrandecimento. E, enfim, é isso. E obviamente que a política está dentro disso, né? Também não adianta só votar e depois não fiscalizar o que está sendo feito, não cobrar o que está sendo feito, né? Então, assim, enfim, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito por todos, né? Por todos nós, cada um assumindo uma ponta do negócio, né? Deixa eu só te falar, a pergunta no final eu acabei não falando, mas
eu acho que o perfil de vocês já está sendo bem didático do tipo de pergunta que a gente pode fazer para as empresas, e não precisa ser por intermédio de vocês, mas a pergunta que tinha vindo sobre consumo responsável foi o slow fashion versus o brechó. Por que que o slow fashion versus o brechó as pessoas vão acabar escolhendo o slow por causa do preço, porque ele é mais barato e porque que o brechó é tão caro. E eu não consegui, com essa confusão que a gente teve aí da live cair, eu ia pegar um perfil, mas eu vou marcar depois, na hora que eu salvar a live, de uma amiga minha que faz ela garimpa, eu acho que chama garimpo, eu vou colocar o perfil dela aqui, mas ela faz um garimpo dos brechós, dos melhores brechós, para colocar, né? E queria falar um pouquinho dessa questão do slow versus o brechó. Então, assim, por que que o slow, por que que o fast fashion, né? Então, aquela modinha rápida, né? Que muda a cada semana, ela é tão baratinha e a outra, né? Você vai num brechó, o brechó é caro, você acaba não querendo, né? Usado e ainda caro e tal. Então, assim, a gente tem muitas questões aí nesse fast fashion, né? A gente tem provavelmente uma mão de obra que não está sendo remunerada, que está sendo explorada. A gente pode ser no exterior, pode ser num outro país, bem pobre, né? Pode ser numa uma população pobre de migrantes, por exemplo, que não estão legalizados aqui. Pode ser pessoas que não têm outra opção, né? Que a gente vê muito aqui também. A gente toda hora acaba descobrindo, né? A polícia acaba descobrindo pessoas que estão sendo exploradas aqui, que são de países próximos, né? Sei lá, né? Enfim, que entraram irregularmente, fugindo de alguma questão política, alguma questão. Então, assim, mão de obra, né? Essa pessoa não está recebendo, né? Eles estão dando um canto para a pessoa dormir no chão. Então, se ela não está recebendo, vai ser barato produzir essa porcaria, certo? Tecido. Sim. Um dos maiores encargos das empresas O trabalhista, são né? as custas, né? Com salários, etc. Né? Então, se for super, super barato, com certeza tem alguma implicância numa mão de obra muito barata, com certeza. Parte social. Tenho também vários posts que o Ministério Público fez, né? Uma campanha sobre isso. Tem vários posts falando disso, com fotos que foram instalações que eles fizeram. Tinha umas pessoas ali representando o que eles encontraram. O Ministério Público encontrou numa situação real. Tipo, mãe com filho, trabalhando escravizada dentro de uma oficina, né? O que ela recebia? Um prato de comida. E aí ela tinha que dormir, né? Pessoas dormindo nesse lugar, sem documento, sem condição de higiene, dormindo no chão, assim, com uma roupa jogada por cima, tipo, coisas assim. Então, assim, vai ser R$1,99, né? Vai ser, sei lá, R$30 uma peça, tal. Aí, aí você tem outras questões, né? Tecido, né? Tecido porcaria, que, tipo, você usa uma vez, negócio de descostura, o tecido é totalmente poluente, né? Então, aí você tem essa, né, fast fashion. É isso, é barato. Sim. É barato para quem, né? É barato só na hora de você pagar ali o boleto, porque o resto tudo desse negócio que supostamente barato é caro. É caro para quem produziu, é caro para a sociedade que fica com esse ônus, é caro para a natureza, é caro para tudo, né? E o caro para você, que daqui a pouco vai ter que comprar outra peça de novo, porque é caro para você, comprou de qualidade ruim, né? Não vai durar nada essa porcaria. E aí você tem o outro lado de um bom brechó, na verdade, ele garimpa peças muito boas, podem não ter sido produzidas de forma sustentável. Pode acontecer de ser uma peça cara, uma peça boa, mas que não olhou para nada disso. Pode acontecer sim. Porém, ela já está ali, ela já existe. Entendeu? Sim. Então, ao invés da gente fazer o que muitas marcas andaram fazendo por muitos anos aí, que é queimar essas coisas, o brechó vai lá e vai te vender, né, com um preço um pouco menor do que essas grandes marcas, né? Mas ainda é uma peça boa. E então existe essa diferença, né? Um bom brechó vai vender coisas de qualidade e ele já existe. Então é uma escolha sim boa
do ponto de vista de que já existe, o impacto já foi feito. Vamos queimar ou vamos Sim, usar, né? sim. Essa é a grande diferença. Eu gosto demais assim de brechó, porque você compra coisas muito duradouras, né? E por preços que você não teria condição de pagar, provavelmente, se fosse com a etiqueta, né? Ou na loja da marca e tal. Então, eu Uhum. incentivo demais, assim. E aí eu vou colocar, então, na hora que eu salvar o perfil dessa minha amiga, porque aí ela indica Sim, esses quero brechós. conhecer também, Dani. Maravilhosa ela. Ela tem, nossa, acho que ela tem até uma lista. Não sei se foi ela que fez uma lista com esses brechó, mas enfim, tem muito conteúdo no perfil dela que fala disso. Acho que por hoje, né, Lê, acho que tá bom já. A gente está em nove e Não meia. tem mais nenhuma pergunta, né, Dani? Eu não consegui acompanhar os comentários. Não, não tem. Brechó é massa, pode ser algo exclusivo. Gente, brechó é tudo de bom mesmo. Porque é aquela pecinha que ficou lá, a pessoa não usou, de repente volta, fica, né? Tipo uma corzinha cítrica, e fica na modinha de novo. Só que aí tem uma peça Sim. super boa, eu também adoro. Aqui não teve pergunta, não. Essa pergunta veio no Aqui story, eu não, né? tinha Ah, guardado. Aluguel, usados, tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo e a gente vai sempre colocando aqui. Bom, meninas, eu espero estar nesses workshops com sim, vocês. com certeza, Eu quero Dani. estar em tudo, porque eu tô muito fã de vocês, assim, tô muito na torcida, Imagina. quero estar envolvida nisso, quero também que essas empresas que estão procurando vocês venham me procurar também, porque tenho outras Uhum, conexões que podem resolver esses problemas, né? E sim. as pessoas que estão aí meio em dúvida sobre consumo, né? Manda as perguntas pra gente, né, Lê? Sim, com certeza, com certeza. E, Dani, assim, a gente sabe, por exemplo, que o consumidor que é um pouquinho mais antenado, né? Ele às vezes até tem alguns questionamentos sobre alguns produtos, mas não tem tempo de sair caçando a empresa para, né, que tenha para ter mais esclarecimentos. A Uhum. gente, pela Choice, está fazendo esse trabalho. Então, se vocês quiserem mandar para a gente a foto ou o nome do produto, sabe? A gente tem recebido isso por direct, ou publica no seu próprio perfil e marca a gente. Vou marcar. Mandem isso para a gente, né? A gente precisa dessa ajuda também de vocês, porque, como a Jeane falou, a gente quer, por enquanto a gente está no Instagram, a gente já tem esse trabalho de workshop, né, dos workshops que a gente já tem oferecido, mas a gente quer ser uma plataforma. Para a gente chegar nessa plataforma, a gente quer criar cada vez mais um banco de dados bem grande, por setor, sabe? Com todos esses questionamentos e esclarecimentos. E para isso a gente conta, né, também com a ajuda de todo mundo. Né? A gente está fazendo o nosso individual nesse nosso papel também, de sair tirando foto de produtos e etc., questionamentos, etc. Mas nosso maior anseio é que isso viralize e aumente cada vez mais, para a gente ter mais Uhum, atores e mais poder, né? uhum, Juntos, assim. No final das contas, a Choice também a gente fala, é a voz do consumidor. Então, a gente quer uhum, multiplicar esses consumidores individuais que somos para que a gente tenha uma representatividade maior e consiga transformar mesmo as empresas. é Então é isso, isso. contem com a gente para fazer esse trabalho chato de caçar a Tá. empresa e ter resposta, etc. Contem com a gente também. Obrigada, querida. Então, sucesso pra Obrigada, gente. Dani. Vou lembrar de marcar vocês em todos os meus stories quando eu falo disso. Se Sim, não, sim. pode colocar lá e me marcar também. Pode copiar e me marcar, que tamo junto. Tamo junto mesmo. Tá bom. Tá bom, Dani. Obrigada, viu, por mais essa conversa, pela paciência aí da gente conseguir Putz, entrar mais tarde, né? Obrigada, pessoal, também por acompanhar a gente mais tarde. Mais cedo a gente teve os problemas de conexão, mas foi deu certo, que terrível. bom. Ju, querida, tava aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Obrigada, G, também. Até mais. Tchau, tchau.